Boa noite, seu Marcos. Vai. Boa noite, Florival. Como é que chama seu filho mesmo? Léo? Leonardo. Apelido Léo, né? É o Léo. Beleza. Menino Bom, bom. nós estamos em 5, nós vamos começando, e o pessoal for entrando, a gente vai aceitando aqui. Alguém quer fazer a prece? É toda sua. Então vai. Vamos agradecer a Deus a oportunidade do encontro, da união, da fraternidade, da oportunidade de estudo, de compreensão, que nesses momentos, que as lições, que as inspirações, que a nossa conexão com a espiritualidade da casa possa inspirar-nos, reorganizando e harmonizando o nosso ser, e que as colocações, que todo esse estudo, não só servindo para nós, Senhor, mas para tantos espíritos desencarnados, que conectados estão conosco através da espiritualidade amiga, que possam também nos ajudar e aprendermos todos juntos, que nesses pequenos instantes, que as nossas melhores vibrações possam envolver a todos que estão passando por dificuldades, familiares, conhecidos, amigos, todos aqueles que desencarnaram, que possam receber o nosso abraço fraterno. Que assim seja. Eu vou pôr para compartilhar aqui. Todos estão enxergando? Tudo certo? Bom, qualquer coisa vocês vão falando, por favor. A ideia é nós estudarmos em conjunto e não ficar sair do formato palestra, né? Formato estudo. Nós estamos nos caracteres da revelação espírita, que é o primeiro capítulo da Gênesis, né? E estamos no item 15. Só para lembrar, devido à importância desse capítulo, dos caracteres da revelação espírita, Kardec publicou um periódico, inseriu na Revista Espírita 2 vezes e na Gênesis. Então, ele fez 4 inserções devido à relevância desses itens, e lá na introdução ele pede para que a gente tenha bastante cautela ao analisar essas caracteres, porque dessas características, desses caracteres, são os fundamentos basilares da doutrina espírita, e é daqui que é a pedra fundamental, aonde a gente pode e deve erguer todo o edifício, tudo que ele deixou, e o que a gente for sendo trazido para nós, enquanto algum médium, enquanto alguma literatura, que a gente possa ir encaixando aqui e fazendo as análises, né? Então, nesse item 15, Kardec, ele vai falar assim: se temos um exemplo, no mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, o qual seguramente ninguém havia suspeitado. Os de existirem espíritos que não se consideram mortos. Vamos só recapitular aqui o item 14. Ele vai falar aqui, né, que desde o item 13, que o espiritismo, por sua natureza, né, ele vai ter a revelação espírita duplo caráter, a revelação divina e a revelação científica. E aí ele vai qualificar o que é a revelação divina e o que é a revelação científica. Como que nós vamos estar trabalhando com função disso, né? E como que nós podemos colaborar, e qual que é a parte, e qual que é a obra dos espíritos, e qual que é a obra
nossa, né, enquanto ser humano. E aí ele vai dar um exemplo. Olha, citamos um exemplo. No mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, o qual seguramente ninguém havia suspeitado. Os de existirem espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, nos afirma Kardec, que conhecem perfeitamente esse fato, nunca vieram dizer por antecipação essa informação. Há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, seus hábitos e seus instintos. Lembrando aqui que instintos, né, são, dentro da Universidade do Espiritualismo Racional e da Universidade de Sorbonne, o que era dito e entendido como instinto. Lá na ciência da época, né, os instintos eram relacionados à parte fisiológica do ser. Então, eles separavam lá no espiritualismo racional, que é antes de Kardec, em 1830, né, que os instintos eram ligados às paixões, à dor e prazer, basicamente tudo que o animal sente, né? E aonde o animal está inclinado são instintivos, né? Então são coisas da matéria. E as percepções da alma, por exemplo, imaginação, vontade, razão, são coisas do espírito. Só um momentinho aqui. Tá. A Elaine está falando que está sem internet aqui. Vamos voltar. Eu dei um ok aqui para ela. Então, o que Kardec descobriu na investigação, conversando e investigando os espíritos? Ele descobriu, né, que tem espíritos que não se consideram mortos, né? E ninguém revelou isso. Isso foi uma investigação que Kardec fez ao dialogar com os espíritos. Então, o que ele identifica? Que os espíritos ali, né, ainda supõem, olha a frase dele, ainda supõem viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. Em lugar disso, provocaram a manifestação de espírito desta categoria para que observássemos. Então, a espiritualidade deu o fundamento. Olha, a pessoa não morre, os espíritos continuam. Mas como isso se dá, eles não revelam. Isso faz parte da investigação. E o que a espiritualidade faz? Às vezes provoca, que é o que Kardec está falando aqui, ó. Em lugar de trazer a coisa pronta, eles provocam manifestações de espírito desta categoria para que observássemos. Assim, depois de ver espíritos inseguros em relação ao seu estado, ou afirmando pertencerem a este mundo, e desempenhando suas ocupações habituais, do exemplo se deduz a regra. A multiplicidade de fatos semelhantes provou que não se trata de uma exceção, mas de uma das fases da vida espiritual, permitindo estudar todas as variedades e causas dessa singular ilusão. Então, o que Kardec está falando aqui? Que quando a espiritualidade proporcionou a manifestação desses espíritos para que ele pudesse observar, e ele vai fazendo várias observações, várias conversas, vários contatos, ele vai qualificando, vendo que isso não é só uma exceção, mas que boa parte ainda acha que está vivo, ainda preserva e conserva os gostos, os hábitos e os instintos de uma vida material, como se ele tivesse realmente encarnado. Então, disso ele deduz, né, as ocupações habituais.
Então, o que Kardec está falando aqui? A multiplicidade de fatos semelhantes provou não se tratar de uma exceção, mas de uma das fases da vida espiritual, permitindo estudar todas as variedades e causas dessa singular ilusão, além de reconhecer, sobretudo, ser essa situação própria de espíritos poucos avançados moralmente. É característica de determinados tipos de morte, e característica de determinados tipos de morte, que é apenas temporária, mas podendo durar dias, meses e anos, assim como a teoria nasceu da observação, o mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina. Então, o que Kardec está falando? A espiritualidade, estou voltando no 14, não está trazendo tudo pronto, está trazendo os conceitos basilares, né? Então, ele não vem dar tudo prontinho para que a gente possa receber tudo como revelação, mas eles vão indicar os fenômenos, vai indicar os efeitos e nós vamos, é o trabalho que Kardec começou, concluir a causa disso através do efeito que se chega. Isso é completamente diferente das ciências das nossas épocas, né? Porque no item 14 aqui, né, como meio de elaboração, o espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, ou seja, aplica o método experimental. Quando se apresentam fatos novos, não se podem ser explicados por meio de leis conhecidas. Eles observam, comparam, analisam e remontam dos efeitos para a causa, chega à lei que os rege, depois deduz as consequências e procura suas aplicações úteis. Então, isso essa parte, por isso que o espiritismo é uma ciência de observação. Então, por que eu estou lendo isso pausadamente? Para que a gente possa, ao ler as obras, principalmente as obras de Chico Xavier, né, vamos pegar Nosso Lar, por exemplo. Se a gente se atentar na introdução, André Luiz vai falar assim: Nosso Lar é uma das colônias espirituais, dentro de inúmeras colônias espirituais transitórias, né, que estão ali com o objetivo de preparar, de receber os espíritos encarnados, orientar, esclarecer e preparar para a nova reencarnação. E muitas das vezes, a gente, sem essa compreensão, nós vamos poder deslocar esse conhecimento achando que nosso lar é o céu, né? Então, se nós entendermos o que Kardec está falando no item 15, e que aqueles espíritos que conservam gosto, hábitos e instintos materiais são espíritos ainda na categoria de espíritos, né, pouco avançados moralmente, e que vivem uma variedade de ilusão porque não conseguiram compreender a sua essência espiritual na sua plenitude. Então, nós vamos ver na obra de Nosso Lar, às vezes, uma rebelião lá, porque o pessoal está querendo carne, né? Ou buscando prazeres, ou coisas materiais. Isso denota, né? E aí o esforço lá de todos os colaboradores do Nosso Lar de tentar tirar esses conceitos, essas percepções materiais e ir trabalhando a todos aqueles que chegam para passar para o efeito espiritual, né? Então, se nós compreendermos isso, nós vamos enquadrar Nosso Lar como uma colônia, como o André Luiz falou. Olha, é uma colônia, né, transitória, aonde entre 1000 colônias existentes na Terra, que serve de preparação, de recebimento e preparação para espíritos, né, para próximas jornadas.
Tanto é que lá tem o Instituto da Reencarnação, tem o Instituto da Educação, tem o Instituto do Acolhimento, lá, né, onde eles recebem, tem o lugar de oração, né? E na oração, quando entra, cada um projeta aquela sua crença de preferência. Então, eles vão respeitando tudo isso. Na casa de Lísias, ainda lá tem os talheres, tem a mesa, tem a televisão, tem lá a comida já não é tão grossa, é um caldinho, né? Então, tudo isso, se a gente entender o que está acontecendo, nós vamos perceber que André Luiz está nos revelando, né, uma colônia espiritual que ela tem a sua função, mas ela está longe de ser um céu, um lugar definitivo, ou qualquer coisa que às vezes a gente, ou o movimento espírita pode empurrar, né? A gente troca a hóstia pelo passe, né? A água benta pela água fluidificada, o inferno pelo umbral e o céu pelo nosso lar. Quer dizer, se nós enquadrarmos os conceitos espíritas desse jeito, na verdade, nós não estamos mudando nada. E aí a questão para que a gente pense e analise é essa a proposta do Espiritismo? É isso que Kardec está falando, né? Então, eu não sei o que vocês acham a respeito dessa colocação, ou se vocês quiserem comentar, ajudar aí a discorrer sobre o tema, pode ficar à vontade, vamos bater papo, só tá a gente aqui mesmo, não tem problema. Vocês concordam, não concordam? Quer completar? Oi, boa noite. Pode falar, Marcia. Ô, Elaine. A Elaine. Bom? Deu certo. Então tá bom. Nós estamos no primeiro item aqui, Elaine. Tá todo mundo meio tímido, ninguém quer falar nada. Mas a gente estava lendo aqui o item 15, é onde Kardec está dando um exemplo, né, de que existem espíritos que não se consideram mortos, né? Ele está dando um exemplo singular. Pois bem, ele vai falar, os espíritos superiores conhecem, eles sabem que tem vários espíritos que estão nessa categoria que não se consideram mortos, mas nenhum espírito superior veio revelar isso para Kardec. Então, o que Kardec... nunca vieram dizer por antecipação que eles estavam lá no plano espiritual e se achavam vivos, né? Nunca vieram falar. Há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, hábitos e instintos. E aqui eu estava colocando que o instinto na parte mais material, mais animalizada, né? Em lugar disso, o que a espiritualidade fala? Promove a manifestação dessa categoria para que a gente observe. E da observação, né, desse efeito, ele vai concluir da causa disso, né? Então, assim, depois de ver inseguros, né, ver espíritos inseguros em relação aos seus estados, afirmando pertencerem a este mundo e desempenhando suas ocupações habituais, né? Do exemplo se deduz a regra. Então, era isso que a gente estava falando aqui, só para situar vocês aí. Então, permitir estudar tudo isso, né? Ver a variedade das causas e dessa singular ilusão. Então, o que ele está falando aqui? Como a vida espiritual, ela tem que ser espiritual, né, por bom senso, se nós estivermos numa fase material, ainda nós precisamos aprender a se libertar disso, a controlar o perispírito de uma outra maneira e não de uma necessidade real de gosto, de hábito e regulamentado a vida pelo instinto, né? Ter a necessidade de comer, ter a necessidade de se aquecer, ter a necessidade de se proteger do frio, ou ter medo do fogo, né? Ou
porque André Luiz, uma coisa que me chama a atenção, e é só para dividir, né? André Luiz, ele fica lá, segundo os relatos, né, de 7 a 8 anos, mas Emmanuel nos orienta que André Luiz, na verdade, ficou 2 anos e pouquinho. Saiu um erro de digitação lá na FEB, o Emmanuel pede para o Chico para a FEB corrigir, mas a FEB fala que não ia corrigir, porque se ela fosse corrigir esse item, poderia questionar todo o resto da obra e parará. Bom, mas independente se é 2 anos ou se é 8 anos, né? O fato é que esse período que ele ficou lá, você não vê o André Luiz comendo, bebendo, ele tenta, né? Ele tenta comer, ele tem fome, aí ele sempre está naquele lodo, sempre naquela água suja, sempre naquela coisa, né? Então, em verdade, se o espírito não comer nada, ele vai morrer? O que vocês acham? Se passar uma faca, o espírito vai cortar? Se tiver Não. um fogo do outro lado, ele vai queimar? Lorival? Também não. Se tiver muito frio lá, ele vai congelar? Né? Por isso que Kardec fala aqui, ó, foi-nos permitido estudar todas as variedades e causas dessa singular ilusão. Porque por mais que o espírito sofra, condicionado por hábitos adquiridos na matéria, e ainda ele mantendo isso por um período no pós-morte, isso, em essência, não vai matar ele. O espírito não morre de novo, né? Então, não tem essa preocupação. Mas o que Kardec está falando? Olha, se a gente entender isso vai acontecer? Vai. Isso existe? Existe. Mas isso denota que esses espíritos são pouco avançados moralmente e que precisam desse período, né, que é natural, até por conta do condicionamento muito animalizado ainda que a gente preserva. Então, longe de invalidar a obra de Chico, pelo contrário, nós estamos validando, mas só sabendo como nós vamos lê-la, né? E não endeusando um monte de gente, né? Que é o segundo mandamento. Não tereis deuses diante, né? Nem dos homens, nem no ar, nem no céu, nem nas profundezas das águas, nem na terra, né? Então, por quê? Porque a coisa é para que a gente compreenda que nós somos espíritos e nós não somos matéria. A questão 799 do Livro dos Espíritos é: qual que é a maior contribuição que o espiritismo pode fazer para o avanço da humanidade? Destruir o materialismo. E aí depois ele explica lá. Então, eu queria frisar esse item 15, nesse roxinho aqui, que muita coisa que às vezes acontece nas reuniões mediúnicas são ilusões do espírito que ele está vivenciando e é real para aquele espírito, mas aquilo é uma ilusão. Se a pessoa tiver alucinada por, sei lá, tomou muita cerveja, pinga, usou um LSD, sei lá, ela projeta uma imagem e para ela está vendo aquilo. Então, não dá para falar assim, olha, isso não existe. Você está vendo. Mas nós sabemos, né, com esse ensinamento, como nos comportarmos numa reunião mediúnica para verdadeiramente ajudar e libertar esse espírito e não aprisionar ele cada vez mais. Porque se a gente for, né, induzindo ou tratando o espírito com coisas materiais e mantendo e perseverando, né, os gostos e os hábitos dele, nós não estamos libertando esse espírito em essência, né? Então tem que ter tino, tem que ter tato, tem que ter sabedoria para que realmente o amor prevaleça, mas que a gente também não fique
uma reunião, tudo bem, vem lá, né? Às vezes eu converso muito isso com a Elaine, né? Às vezes a pessoa está lá, se enforcou, por exemplo, ou teve uma morte violenta, então você vai receber numa primeira comunicação, claro, você vai envolvê-lo, você vai, às vezes não dá para falar muito, aí passa 2 comunicações, 3 comunicações, até quando nós vamos tratar ele, né? Pegando fogo, ou sem o braço, ou na forma de criança de 4 anos, até. Então, isso são pontos que eu estou levantando para que a gente possa refletir, para que a gente possa pesquisar e para que a gente possa desenvolver. Olha, como que é isso? Né? O que Kardec está falando? Como nós vamos realmente poder ajudar com eficiência, né? E sabedoria. E com amor. Também não estamos aqui, é só análise de casos que nós estamos fazendo, né? Não sei se vocês querem completar aí, concordar, discordar. Nós estamos tentando entender o texto, não tem dono da verdade, hein? Marcos, Lorival? Márcia, Elaine, Ravazzi? Ninguém quer fazer a pressa para acabar? Ninguém quer falar nada? Ô, Arthur, eu tenho lido bastante, ouvido, né? Porque ler não leio mais nada. Mas essas necessidades materiais dos espíritos que se acham vivos, isso é por um tempo passageiro, né? Enquanto eles não evoluem um pouco e não aprendem a viver no mundo espiritual. Que é tudo plasmado, né? A água, a comida, após um tempo não tem mais essas necessidades. E é isso mesmo, né, Lorival? Você falou uma palavra bem interessante. É plasmado, né? Nós temos o poder de, no fluido cósmico modificado do nosso planeta, o pensamento, Kardec nos fala que o nosso pensamento é os nossos braços, é como a gente molda as coisas, né? É o nosso ferramental do lado de lá. Como aqui a gente manipula a matéria pelos braços, pelos equipamentos, lá do outro lado, basta a gente pensar que nós criamos isso. Então, essa palavra aí vai se plasmando. E eu acho que é bem isso, né, Lorival? É uma reeducação do espírito conseguir se controlar, ter uma harmonia e ir aprendendo a nova... Ele se reinserir numa nova matéria, uma matéria mais quintessenciada, né? O André Luiz, se a gente pegar a evolução dele... Será que tem alguém querendo entrar aqui? Ah, tem. Espera só um minutinho que eu acho que eu perdi errado aqui. Participantes. Acho que a Camila queria entrar. Peraí. E agora? Não sei. Vamos ver se ela chama de novo aqui. Então, acho que essa readaptação, né, Lorival, de como controlar, porque do outro lado é ao contrário. Na Terra aqui, os agentes externos nos ferem, eles nos acabam o instinto animalizado, né, a dor física, o prazer físico, né, os hábitos e os gostos que a gente vai adquirindo através da repetição, né? Você come, almoça, janta, toma café da manhã, quer dizer, é quase que 3 refeições aí, 4 diárias, fora a água que a gente vai colocando toda hora para dentro. Então, você fazer essa readaptação do outro lado, ela leva um tempo, né, como o Lorival colocou, e por isso que tem tantas colônias, por isso que a gente também tem que aprender, né? Não vamos despertar do outro lado sabendo tudo, a não ser que a gente já esteja numa condição de mais evolução, já passamos mais vezes por isso e aprendemos a controlar tudo isso, né?
Eu acho que é isso, Lorival. Eu concordo com você. Né? Uhum. Sigamos? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então, pois, rigorosamente exato, só para resumir aqui, dizer que o espiritismo é uma ciência do quê? De observação. A espiritualidade não vai trazer tudo pronto. Conforme nós vamos evoluindo, conforme a ciência vai evoluindo, nós vamos tendo mais referências de comparações para que a gente possa compreender tudo ainda que está encoberto, que não foi revelado. A nossa ciência, mesmo com a física quântica, 5% da matéria densa é o que nos foi revelado. Da matéria densa que nós conhecemos. 5% de tudo que existe. Então, imagina do plano espiritual, né? Então, o mundo dos espíritos ocorre um fato muito singular, onde existem espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato nunca vieram dizer por antecipação. Há espíritos que supõem ainda viver na vida terrestre, conservando seus gostos, seus hábitos e seus instintos. Então, acho que isso é um exemplo para que a gente possa ir qualificando todo o resto, porque que Kardec vai falar no item 15? Assim, a teoria nasceu da observação. O mesmo aconteceu com todos os demais princípios da doutrina. Né? Então, o espiritismo não foi concebido pela ideia de Kardec. Na ciência material, os cientistas eles imaginam uma hipótese. Eles têm um insight de uma possibilidade. Ou eles criam uma ideia do que eles estão observando. A partir disso, eles vão desenvolver leis, vão desenvolver ciências que possam comprovar que aquela ideia está certa. No espiritismo, isso é completamente diferente. Kardec fala que ele não pensou no perispírito, ele não pensou na vida após a morte, ele não pensou em toda essa relação. Ele não pensou em nada disso. A espiritualidade revelou esses princípios e ele foi fazendo observações, investigação, e da investigação do efeito, ele remontou a causa, validando um princípio. E quando isso fechava, ele tirava um princípio da doutrina espírita. Por isso que nós estamos lendo aqui os caracteres da revelação espírita. E Kardec fala que ele agiu dessa maneira com toda a obra. Não foi com uma parte dela, com toda a obra. Então, na 16, da mesma forma que a ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, aqui é muito bonito, porque da ciência, e aí estamos falando de ciência material, né? Da ciência propriamente dita, Kardec fala. Qual que é o objetivo da ciência? O estudo das leis do princípio material. E o objetivo do espiritismo? Bom, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis dos princípios espirituais. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro, que o espiritismo e a ciência se completam. Então, aqui, até antes de Kardec, como é que estava funcionando? Nós tínhamos a religião se intitulando o objetivo espiritual, né?
estudava Deus, estudava a alma, estudava esse tipo de coisa, ou teria que estudar, ou se tinha como uma revelação. Então, essa parte de estudo era das religiões. Agora... Está entrando uma pessoa aqui. Entrou. Boa noite, Nani, seja bem-vindo. Então, vamos dar sequência aqui. Qualquer coisa pode comentar, perguntar, viu, Nani? Seja bem-vindo. Bom, então nós estamos aqui na... E agora, hein? Me perdi. Vai lá. Bom, então, o que o Kardec está falando? Que o Espiritismo, ele vai estudar os princípios das leis espirituais, e a ciência propriamente dita vai estudar os princípios das leis materiais. E que a ciência e o Espiritismo têm que andar de mãos dadas. Até antes de Kardec, até antes do Espiritismo, a ciência era materialista e não aceitava ou não entrava na parte da igreja, propriamente dita, que estudava a parte do espírito, e também a igreja não conversava com a ciência. Então, você tinha duas propostas, né? Lá em 1830, com o espiritualismo racional, era a terceira proposta, era a terceira veia, né? Não era nem o dogmatismo das religiões e nem o dogmatismo da ciência material, mas uma proposta de estudar o espiritualismo racional, estudando ciência e o ser como alma encarnada, para chegar num consenso, um caminho do meio. Por isso que Kardec fala que toda defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque o espiritismo é o desenvolvimento daquela, né? Então, o espiritismo ele vai propor que nós precisamos, para compreendermos tudo, a ciência material e a ciência espiritual. E nós não podemos desprezar nenhuma e nem outra. Se nós desprezarmos, né, nós vamos ficar impossibilitada de avançar. Então, Kardec vai falar, o espiritismo e a ciência se completam. Que a ciência sem o espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos, recorrendo somente às leis da matéria. Que é o que acontece hoje, né? A psicologia, que seria aí o estudo da alma, agora a ciência, por ser material, passa a ser o estudo da mente. Então, tira a alma, tira Deus. Então, e aí tem uma proposta agora, estudando de novo, os médicos também, e a física quântica, já com uma proposta de uma volta, né, para que possa compreender isso que o Espiritismo está tratando. Olha, nós precisamos estudar esses fenômenos juntos, porque um reage sobre o outro. O princípio espiritual ela é uma força da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material. Então, isso é direto, é toda hora. Então, nós não podemos estudar um sem o outro. O que o espiritismo sem a ciência careceria de apoio e de controle e poderia equivocar-se. Se o espiritismo tivesse chegado antes das descobertas científicas, teria fracassado. Como tudo que ocorre antes do teu tempo. Então, aí, Kardec já está falando assim, olha, por que Jesus falou que o espiritismo teria que ter uma hora para ele vir? Porque o homem precisaria... O homem que eu estou falando é a humanidade, né? A humanidade teria que estar maduro o suficiente com desenvolvimento científico para ter referências para compreender ou começar a compreender as leis dos princípios espirituais. Sem essa base da ciência, do desenvolvimento intelectual, do raciocínio, nós não vamos conseguir compreender os princípios espirituais. Por isso que é o tempo, são chegados, né? Por isso da necessidade, e por isso que Kardec fala, olha, se isso fosse antes, não ia dar certo, ia ser tudo um fracasso.
Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer completar aí? Eu não estou vendo todos vocês. Fala, Helena. Não? Oi, Nani. Você quer falar? Alô? Podemos continuar? Bom, na 17, então, vamos lá. Na 17, todas as ciências se concatenam e se sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Na astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física revelou a lei das forças dos agentes naturais. A química nada poderia sem a física, devendo acompanhá-la de perto para, em seguida, marcharem em conjunto, apoiando-se uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, mais recente, sem a astronomia, sem a física, né, sem a química, e todas as outras teria faltado elementos fundamentais. Por isso, só poderia chegar depois daquelas. Então, Kardec está fazendo uma comparação, né, que mesmo nas ciências materiais, para que a gente compreenda o avanço de tudo isso, né, nós estamos hoje na física quântica, né, se não tivesse todo esse caminho, não dá subsídio para a compreensão. Da mesma maneira, a revelação da ciência espiritual, ela não poderia ser antes desses conhecimentos básicos, né? É só um início de conversa, um início de estudo. A espiritualidade não revelou tudo. Ela só deu o caminho, e Kardec deu as bases fundamentais, né? Haja visto que o Espírito de verdade ficará conosco eternamente, né? E se Emmanuel falou que para compreender o Livro dos Espíritos vai demorar 1000 anos, né, nós temos muita interação com a espiritualidade ainda para poder entender, né, todo esse multiversos, né? Não é nem universo, né? Vários. Então, a ciência moderna, eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês vão me ajudando. A ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos, quais elementos primitivos eram? Fogo, água, né? Fogo, água, terra e ar. Acho que é isso, né? E isso era simbolizado. Por que era isso? Porque se você pegasse, por exemplo, sei lá, um pedaço de madeira e pusesse fogo, ele tinha o fogo, aí depois ele tinha a fumaça, aí depois ele virava cinza, né? Então ele perpassava, naquele pedacinho estava inserido ali todos os elementos integrantes e constituídos em tudo. Então, esses 4 elementos, né, primitivos, dos antepassados, e de observação em observação, chegou à concepção de um elemento só gerador de todas as transformações da matéria. O que Kardec está falando aqui? Ele está falando do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é uma expressão criada por Kardec ou é uma expressão, uma possibilidade criada por Mesmer, quase 90 e tantos anos antes do Espiritismo? Então, e também, lá para trás, já também tinha essa percepção de
de um fluido gerador. Mas Mesmer, ele vem trazendo mais como ciência, no magnetismo, né? Ele vem fazer a proposta do fluido cósmico universal, e a espiritualidade aqui depois valida isso e traz um elemento só, gerador de tudo. Então, o que eles vão revelar? Que existem 3 elementos em tudo: Deus, espírito e matéria. E a matéria são derivações desse fluido cósmico universal, e ele vai explicar lá por que é fluido cósmico e por que é universal, né? Então, mas a matéria, por si só, é inerte, não tem vida, não tem pensamento, não tem sentimento. É preciso a união com o princípio espiritual para que a matéria tenha vida, para que a matéria tenha pensamento, para que a matéria tenha sentimento. Precisa da união com o princípio espiritual. A matéria é inerte. Quem dá as qualidades à matéria é o princípio espiritual, que como nós já aprendemos aqui no item para trás, no 16 aqui e no 15, né? Eles se entregam reciprocamente, né? Onde que eu estava? Aqui. Então, as qualidades da matéria, elas só vão ter qualidades porque tem um princípio espiritual interligado. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrar sua existência por meio de provas irrecusáveis. Ele, né, o Espiritismo, o tem estudado, analisado e colocado em evidência sua ação. O elemento material, ao elemento material, acrescentou o elemento espiritual. E o elemento espiritual e o elemento material são uma coisa que agem e reagem incessantemente. Por isso que a ciência material, desprovida da ciência espiritual, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O elemento material, continua Kardec, e o elemento espiritual são, portanto, os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza, mediante a união indissolúvel dos 2. Explica-se facilmente uma infinidade de fatos até então inexplicáveis. E eu queria frisar aqui que a união do princípio espiritual com o princípio material é uma união indissolúvel. E eu acho que isso aqui tem muito desdobramento para frente, até onde a gente consegue compreender, e é o item 18 dos caracteres da doutrina espírita. O princípio espiritual, ele está mergulhado no fluido cósmico universal. Nós não estamos fora do fluido cósmico universal, nós estamos dentro do fluido cósmico universal. E dentro do fluido cósmico universal é que nós retiramos o perispírito, né? O que perpassa a periferia, né? Aquilo que envolve o espírito, ou o princípio espiritual. Então, uma célula, um princípio espiritual, ela tem o seu perispírito. Um organismo com várias células também tem ali, cada um princípio espiritual, até chegar numa coisa mais complexa, como o nosso organismo, né, que são regidos por 100 trilhões de células, aproximadamente, tamanho, altura, peso, isso é mais ou menos. E cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente, que tem o seu perispírito, que é regido, no meu caso, né, por um aglutinador, que é o meu espírito. Então, eu estou dando comandos mentais que estão refletindo nas células do meu corpo, para a doença e para a saúde, para a harmonia e para a desarmonia, para o equilíbrio e para o desequilíbrio, e assim por diante. Então,
o que eu vou chamar a atenção aqui é, olha, até aonde nós estamos sabendo, que nos foi aqui trazido pelo Espiritismo, nós temos 3 elementos: Deus, o Espírito e a matéria. E o Espírito e a matéria têm a sua união indissolúvel, e é isso que explica facilmente, Kardec fala, para mim é meio difícil, mas para o Kardec é facilmente, uma infinidade de fatos até então inexplicáveis. Então, por sua essência mesmo, que essência? A união do princípio espiritual com o princípio material. Então, por essa essência, entendendo esse conjunto, nós vamos ter que estudar ou rever toda a física, todo o estudo embasado nesses conceitos. Então, por sua essência mesma, e dado que tem como objetivo o estudo de um dos 2 elementos constitutivos do universo. O Espiritismo se relaciona forçosamente com a maior parte das ciências. Somente poderia chegar depois da elaboração dessas ciências e, sobretudo, depois de terem provado sua incapacidade de explicar tudo, recorrendo somente à lei das matérias. Então, a ciência precisaria desenvolver, ela precisaria passar aí por um estresse, ela precisa entender que ela não responde tudo para ela começar a investigar algo mais. E eu acho que nós estamos nesse ponto, né? A física quântica está chegando, nós temos aí a AME, né? Associação Médica Espírita Mundial, mas temos no Brasil, tem vários estudos com vários médicos que estão fazendo ali análise de ponta. Se vocês quiserem pegar no YouTube, né? Tem várias palestras, tem o André Luiz Ramos, por exemplo, ele deu aula para a gente recentemente de física quântica, aliada à espiritualidade, ao processo de cura. A ciência quântica já está entrando nessa alçada, né? Os Estados Unidos já está estudando a força da oração, o benefício que a oração faz na melhora do paciente. Isso está sendo estudado, inclusive, com estudos randomizados, duplo cego, do jeito que pedem aí a ciência, com equipamento, fazendo meditação, fazendo concentração, tirando tomografias em tempo reais, fazendo medição de coração, medição... Sim, tem pessoas sérias estudando isso, já chegando... Agora, isso é um consenso mundial? Não. O consenso mundial ainda é ciência materialista, e ainda insiste em querer matar Deus, em querer matar a religião, em querer matar a alma, em querer, né? Tem tudo isso, é uma fase, né, que nós estamos passando, mas já tem muita coisa boa também acontecendo, né? Vocês concordam com o que eu estou falando aí? Não concordam? Vocês ficam tudo quieto, eu estou... Vai, Ravazzi, fala aí um pouquinho. E aí, Lorival? Então, para mim é o seguinte, quando às vezes eu vou ler numa obra, né, que olha, aqui o espírito vai perder o perispírito, eu não vou... O que eu faço? Eu não invalido a obra toda, mas olha, nesse ponto, Kardec, para mim, fala diferente. Então, e aí a gente vai enquadrando, né, as informações, e a gente aceita ou não aceita conforme a convicção, o entendimento de cada um, porque, como Kardec orienta, né, aqui não é fé cega e obediência obrigatória. Nós estamos só estudando e as conclusões cada um pode achar e aceitar aqui melhor satisfaz, né? Não vai mudar nada. Né? Se eu achar que o sol não vai nascer amanhã, não tem, né, mas vai continuar a mesma coisa e só eu que vou ficar mais nervoso. Mas, né, qual que é o princípio 18? O princípio 18
está falando aqui que existe a união do elemento espiritual com o elemento material, que isso tem um efeito recíproco, que um age e reage sobre o outro. E sabendo disso, no item 17, né, o item 16, age aqui, ó, o item 16, que a natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente. Se nós entendermos o item 16 e se nós entendermos o item 18, e se nós voltarmos no livro de André Luiz, Ação e Reação, nós vamos descobrir coisas que podem ter passado batido numa primeira leitura. Então é interessante, porque essa ação e reação que está lá, né? Vamos sempre ler, olha, nós temos cada ação minha existe uma reação do plano espiritual, e cada reação que eu tenho do meu espírito na minha própria matéria, isso também reverbera. Então, essa é o aprendizado do domínio do meu espírito para o meu organismo, e vice-versa, né? E assim a gente pode expandir para os nossos familiares, para a nossa cidade, para o nosso planeta, né? Então, é uma coisa assim, eu acho muito importante esse tipo de embasamento, para que a gente, na hora que for ler ou avaliar qualquer tipo de obra, olha, vamos, né? Mas isso aqui está em Kardec, isso aqui não está em Kardec. Isso não é para nem invalidar o autor e nem para invalidar, às vezes, o próprio espírito que está trazendo uma informação. Mas como Erastus nos orienta, ó, cautela para ficar acertando isso como uma verdade universal. Olha, todo mundo vai perder o perispírito. Olha, a hora que a gente desencarnar, nós vamos perder o perispírito. Ó, em Júpiter, nós já não temos mais perispírito, né? Cuidado com essas teorias, porque eu não, pelo menos, como eu estou enxergando aqui, eu acho que esse negócio, nós temos que ir um pouquinho mais cautela. Acusam o espiritismo de parentesco com a magia e bruxaria, mas omitem que a astronomia tem por ancestral a astrologia jurídica. Astrologia jurídica aqui precisa pesquisar lá na época, lá. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui a nota 29. A astrologia era a arte de adivinhar os fatos futuros por meio da posição dos movimentos, conjunções dos astros. Dizia-se judiciária para distinguir da arte de predizer os fenômenos naturais, como mudança de tempo, o vento, chuva. Olha, vai chover, vai ter mudança de tempo, era predizer alguma coisa, né? No caso aqui da astrologia judiciária, ela vinha falar lá de uma conjunções dos astros, das posições, dos meios, dos movimentos. É uma terminologia da época de Kardec, só para que a gente possa, né, compreender o que ele está falando aqui. Então, ninguém contesta, entretanto, que existia na astrologia e na alquimia a semente da verdade de onde saíram as ciências atuais. Apesar de suas fórmulas ridículas, a alquimia levou à descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a posição e os movimentos dos astros que havia estudado, mas como ignorava as verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo como seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Desde que Galileu, Newton, Kepler levaram a conhecer essas leis, quando o telescópio retirou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas pessoas acharam inadequado, os planetas nos aparecem como simples mundos semelhantes ao nosso, e toda a estrutura do maravilhoso se desmoronou.
O Kardec está colocando no item 19 que até hoje, né, às vezes empurra o espiritismo para bruxaria, magia negra, pacto com o demônio, diálogo com o Beelzebub, e você escuta um monte de coisa, mas isso não passa mais de ignorância, de não compreender os fenômenos e as leis por trás, como aqui ele deu um exemplo da própria alquimia, né, da própria estrutura de evolução da descoberta. Como o telescópio retirou o véu dos planetas, também o espiritismo abre, né, a possibilidade da investigação no plano espiritual. Então, abre-se um universo desconhecido, que nós precisamos, como a astrologia aqui, né, como Galileu, Newton e Kepler, começar a também estudar isso, né? E o que isso impacta na nossa vida, e o que isso modifica a nossa interação com o planeta. Não é? Algum comentário? Não? Lorival, Márcia, Marcos, vocês estão aí ainda, dona Hermina? Estamos. Sim. Pode ir? A ideia era tentar ler aqui e vocês ir comentando junto, né? Nós vamos ficar... Né, rapaz? Fala aí. Perca a vergonha. Não é vergonha, não, que nós tivemos um problema no computador, tive que mudar de lado, mas está tudo tranquilo. Tá eu avisei que a internet estava ruim aí. Então, o que Kardec vai continuar aqui no item 19? O mesmo ocorreu com o espiritismo em relação à magia e à bruxaria, que se baseavam também nas manifestações dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros. Todavia, como aquelas ignoravam as leis que regem o mundo espiritual, misturaram-se com essas relações práticas e crenças ridículas, com as quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, nada tem a ver. Não é? Se nós formos... Olha que interessante aqui, ó. O espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação. Porque se a gente for pegar um espiritismo que está lá, recebendo o espírito e seguindo cegamente o que o espírito está falando, e não investigando, não estudando Kardec, não estudando as leis basilares da ciência espiritual, nós vamos praticar um espiritismo rudimentar, que ele vai mais na relação lá da magia e da bruxaria do que da relação real de... O Lorival está entrando de novo aqui. Real de compreensão, de buscar experiência, de buscar observação com a finalidade do desenvolvimento moral. Porque se eu vou fazer comunicação com os espíritos para saber qual que é a minha sorte, para ver o que minha vida está indo, para saber se eu vou ficar rico ou não vou ficar rico, se eu vou casar ou não vou casar, ou se eu ficar só preocupado com coisas materiais, eu estou fazendo de uma ciência de observação e de experiência um descaso. E eu estou utilizando um espiritismo à moda de bruxaria, de magia, de oráculo, de saber o que o espírito pensa sobre a minha vida, qual orientação ele vai fazer para amanhã, o que eu faço. Né? Então, a proposta aqui de Kardec, por isso que é interessante ele falar, o espiritismo moderno, né? Fruto da experiência e da observação. Não tem nada a ver com essas coisas para trás. Não é? Então, certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da bruxaria é maior que a que existe entre a astronomia e a astrologia. Olha só que comparação que ele vai falar, hein?
ou da química e alquimia. Pretender confundi-los é demonstrar não saber nenhuma palavra a respeito deles. Então, Herculano fala muito disso, né? O espírito e o tempo. Os resíduos, Leon Denis, depois da morte, também tem lá, acho que o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quatro, cinco capítulos, ele vai dar essa introdução dos resíduos das conexões das nossas crenças na parte espiritual, mas toda voltada para a coisa material, né? Então, a distância, Kardec está falando, que o espírito moderno mesmo, né, o espírito de experiência e de observação, separa da magia e da bruxaria, é uma coisa muito maior do que existe entre a astronomia e a astrologia, ou do que a alquimia da química. Então, se a gente fizer confusão disso, nós estamos ainda muito perdidos do que é a proposta do Espiritismo. Não? No item 20, somente a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis e da mais alta gravidade. Então, só esse item que determina ou que valida a possibilidade de uma comunicação com o plano espiritual é uma consequência incalculável para nós. Porque se nós pegarmos a evolução, né, do nosso planeta, que nós estamos ali, prova e expiação, né, dentro de uma escala ali, Kardec colocou que é genérica, não isso vai ao infinito, mas nós temos ainda mundo de regeneração, mundos felizes, mundos ditosos, mundos celestes e assim por diante, né, para avançar, investigar, observar seriamente o plano espiritual, ter essa possibilidade, é uma coisa assim, é incalculável o que abre ao nosso horizonte. E a responsabilidade que nós temos que ter para lidar com tudo isso. Então, Kardec fala, é um mundo novo, que se revela a nós e que tem ainda mais importância por quanto alcança todos os homens sem exceção. Isso aqui não é exclusivo de uma casta, não é exclusivo de um povo, não é exclusivo do rei, não é exclusivo de quem tem dinheiro, não é exclusivo dos careca, dos gordinhos. Isso é a todos. E homens aqui, né, nessa época nossa de polaridades, homem é no título de humanidade, não é homem, é só para os homens, as mulheres estão fora. Não é essa a entonação. A entonação aqui, alcança todos, sem exceção. Né? A todos tem essa possibilidade. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, profunda modificação nos costumes, profunda modificação no caráter, profunda modificação nos hábitos, profunda modificação nas crenças, que tão grande influências exercem sobre as relações sociais. A nossa convicção, a nossa percepção, o nosso emaranhamento, né, com a espiritualidade vai mudar daqui para frente todos os caráteres, todos os costumes, todos os hábitos, todas as crenças, todas as influências e todas as relações sociais. Por quê? Porque até hoje a relação nossa é relação matéria com matéria. A nossa antropologia, por exemplo, ela vai enquadrar, estou lendo um livro aqui de 1960 e pouco, e o cientista, ele está fazendo uma crítica a antropólogos que foram para a África, que foram para algumas regiões, querendo validar um comportamento promíscuo, desregrado, né? Trazendo isso para o Ocidente,
enquadrando que o cristianismo opressor trouxe neuroses psíquicas, e então, para poder resolver esse problema, promove a libertinagem sexual. Então, tudo isso é muito confuso. Por quê? Porque eles estão tentando achar uma saída para as preocupações do homem na própria matéria. É quase que a proposta do Freud, né? Olha, tudo é a libido, né? Tudo é o desejo sexual, tudo não é. Pode uma parte ele errou tudo, não errou tudo, mas não dá para enquadrar tudo, não dá para validar uma lei universal só com esse recorte. Se nós somos espíritos e agimos e reagimos na matéria e não estudamos a parte espiritual, toda a nossa ciência está fadada ao fracasso. Por isso que aqui Kardec já está falando, olha, isso é um mundo com consequências incalculáveis de mudança. A hora que a ciência realmente descobrir o perispírito, descobrir as possibilidades de cura que o espiritismo, o Mesmer, já vem revelando aí, né? A homeopatia já está trazendo bastante coisa, a física quântica já está comprovando tudo isso. Os hábitos mudam, as crenças mudarão, os costumes vão sofrer modificações profundas. Por quê? Porque nós vamos ampliar a nossa percepção, nós vamos enxergar coisas que nós não enxergamos. E aí, necessariamente, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque Deus mandou? Não. Porque nós vamos entender que a melhor maneira de agir, em verdade, se nós quisermos tudo para todos, né? Que é uma outra proposta, que às vezes a gente fica gastando milhões e milhões de dinheiro em armas, né? Constrói lá um navio, um submarino, gasta sei lá quantos milhões, ele tem vida útil de 5 anos, depois joga para sucata, vamos fazer mais outro, vamos fazer mais outro, vamos fazer mais outro. E a fome no mundo ninguém quer resolver. Nós temos ciência suficiente para resolver a fome no mundo? Nós temos recurso suficiente? Mas e vontade? E interesse? Então, quando nós entendermos que nós somos espíritos imortais, e essa ação e reação, e toda a obra do céu e inferno, ainda quase que não lida no movimento espírita, quase como pouco estudada, vai fazer com que a gente, obrigatoriamente, reveja tudo. E aí sim vai nascer um socialismo no sentido de todos poderem obter o mínimo, comida, abrigo, aconchego, porque até agora, né, a coisa é toda material. Então, é uma revolução total que se opera nas ideias. É uma revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo, não se restringe a uma casta. Não é um levantamento de uma nação sobre outra. Não é despotismo, né? Pois aqui ela vai alcançar todos simultaneamente. Por onde? Pelo coração. Pus em vermelhinho aqui. Todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Olha a proposta do item 20 do Espiritismo. E às vezes o pessoal está querendo brigar para transformar o Espiritismo numa religião. Com hierarquia, estrutura de poder. Será que é isso? Razão existe, pois, para que o Espiritismo seja considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem essas revelações e qual vínculo une umas às outras. Aí Kardec agora, depois dessa introdução,
ele vai entrar o que vai ser essa revelação, o que vai diferir das outras revelações e o que vincula uma a outra. Não é? Quer falar aí, Lorival? Não, senhor. Não, senhor. É? A autoridade é tu, Piau. Não, autoridade não, eu só estou aqui de... Na verdade, nós somos 7 coordenadores, né? Porque eu estou só falando, eu estou tentando ser um facilitador. Se eu estiver confundindo, mais que resolvendo, né? Como São Tomás de Aquino, em Deus estamos fundidos e não confundidos. Se eu estiver confundindo mais, vocês me falam que a gente tenta voltar, né? Porque, né, Avaz? Às vezes falam assim, você está falando aí, então você está destruindo Deus. Não. A proposta, não, vamos voltar a fita, bom que está gravando. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, a gente tenta arrumar depois. Bom, Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único. Então, essa é a primeira revelação. Um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Essa foi a revelação de Moisés para o resto do planeta, que tinha o quê? Vários deuses. No Egito tinha vários deuses, na Grécia tinha vários deuses. Então, mesmo na Índia, a coisa ali era mitologia, né? Então, a crença nesse Deus único, aqui bem mais para o Ocidente, ele vem com essa revelação como Moisés. E Moisés promulgou a lei do Sinai e assentou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi um legislador do povo pelo qual essa fé primitiva, depurada, haveria de se expandir por toda a terra. Então, o que Kardec está falando aqui? Da lei do Sinai, dos 10 mandamentos, são a revelação que Moisés trouxe para assentar as bases da verdadeira fé, revelando Deus único, soberano e criador de todas as coisas. Mas, como legislador, criou lá 617, acho que 613 normas, regras de conduta, não é? Que eram uma coisa que depois não vai perpetuar, porque era de ordem humana e aqui de ordem divina. O Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino. Então, o Cristo pegou tudo de Moisés? Não. Tomou da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, meramente disciplinar e de concepção humana. Agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, como também a das penas e recompensas que aguardam ao homem após a morte. Isso está na Revista Espírita de 1861. Então, Moisés traz um Deus único, criador de todas as coisas, soberano. O Cristo toma dessa lei o que é eterno, rejeita as normas e regras de conduta e pega o decálogo. E o que o Cristo faz? Ele acrescenta a vida futura. Moisés não falou disso. Aliás, em Moisés, como tinha muita distorção no Egito e tinha comunicação com a espiritualidade para coisas não tão edificantes, né? Coisas promíscuas, foi proibido lá em Moisés falar com os mortos, porque a finalidade de falar com os mortos era só para fazer maldade. O Cristo vem revelar a vida futura e vem também falar da
das penas e das recompensas para aqueles que seguem as leis de Deus e para aqueles que não seguem as leis de Deus. O que aguarda para nós, uma vez que somos imortais e uma vez que estaremos vivos fora do planeta. Que a nossa ação teria uma reação, teria um reflexo no plano espiritual. Então o Cristo vem acrescentar isso. É o que Kardec está colocando. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo desde o qual se considera a divindade. Por quê? Porque ele muda a característica de Deus de Moisés. Não é mais o Deus terrível, não é mais o Deus ciumento, não é mais o Deus vingativo de Moisés, o Deus cruel, o Deus implacável, que rega a terra com sangue humano. Aquele Deus que ordena o massacre e que extermina os povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Não é mais o Deus injusto, que pune todo o povo pela falta cometida de um chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta de seus pais. Mas Jesus traz um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador, arrependido, e dá a cada um conforme a sua obra. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos hebreus, o Deus dos exércitos, dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas Jesus traz o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os seus filhos, chamando todos até ele. Então, a mudança, o cerne da questão, é que Jesus, naquela época, Moisés precisava de um Deus que clamasse aos sentidos, porque era um povo embrutecido, era um povo instintivo, um povo quase que animalizado. A partir do advento do Cristo, nós somos um povo já que começa a perceber as qualidades da alma. E esse Deus está preocupado com as nossas qualidades da alma. Por isso que agora, com o Cristo, ele dá essa invertida, ele dá um upgrade no Deus, né? Olha, não é isso, é outra coisa. E essa coisa é muito maior que nós podemos imaginar ou que nós fizemos até agora. Mas isso já faz 2021 anos, né? Mais 5 meses, mais 4 dias e mais 9 horas, que nós estamos sabendo e ainda nós não entendemos, porque nós queremos Deus que vai matar o inimigo, nós queremos Deus que vai, né, brigar por mim, que vai me escolher, que vai me beneficiar e que vai trazer tudo de matéria, tudo de bom para mim, né? E vai tacar um raio na cabeça daquele que eu odeio. Então, né, ainda podemos estar no Deus de Moisés e não no Deus do Cristo. Mas isso fica para a semana que vem, que já é 8h20, 58. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, ó, peraí. Vamos lá, mais 2 minutos, vai. Tem mais um pedacinho aqui. Já não é o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura.
Mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais um Deus que o faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa a ofensa, que se queres ser perdoado, trocai o bem pelo mal, não faça aos outros o que não queres que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas, o modo pleno pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula. É o Deus grandioso, que vê o pensamento e não se importa com forma nenhuma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, é um Deus que quer ser amado. Por isso que Herculano nos fala, o Espiritismo não é uma questão de forma, é uma questão de fundo. Deus vê o pensamento. Analisa a intenção, a matéria, a forma. Se estamos mulher, se estamos homem, se estamos gordo, se estamos magro, se estamos careca, se temos braço, se não temos braço. Isso não importa. São fases que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Riqueza, pobreza, fartura. Né? Mas o que importa aqui é o espírito. A forma não importa. A forma é a oportunidade para que a gente compreenda o simbolismo por trás e traga a essência nossa para o nosso desenvolvimento moral. Ok? Deixa eu parar de apresentar aqui, vamos parar aqui. Interromper compartilhamento. Eu vou parar de gravar, assim a gente faz a oração e encerra. Deixa eu ver onde que é aqui. Pausar a gravação.